Livro de Esther, capítulo de número 8. Quem achou, diga amém. Verso de número 1 diz assim: naquele mesmo dia, o rei transferiu para a rainha a casa e todos os bens de Ramã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu apresentou-se diante do rei, pois Esther tinha revelado quem ele era. Então o rei tirou o seu anel, o selo, que havia tomado de volta de Ramã, e entregou a Mardoqueu. E Esther o nomeou administrador dos bens que pertenceram a Ramã. Todavia Esther voltou a rogar ao rei, e lançando-se aos seus pés, implorou-lhe em meio a muitas lágrimas que revogasse o plano do maligno que Ramã, o descendente de Agag, tinha engendrado contra os judeus. Verso 4: diante do gesto de Esther, o rei prontamente lhe estendeu o cetro real, em sinal de aprovação, e ela se levantou diante dele. Verso 5: e confirmou sua súplica, dizendo: se for do agrado do rei, e se hoje alcanço o seu favor, e se ele considerar justo, e se eu mesma for agradável aos seus olhos, que ele revogue expressamente todas as cartas que Ramã, filho do Agagita, Hamedata, descendente de Agag, escreveu e endereçou a todas as províncias do rei, determinando o extermínio de todos os judeus. Porquanto, como me será possível suportar a dor de ver a desgraça que se abaterá sobre todo o meu povo? Como resistirei à destruição da minha própria família? Em seguida o rei Xerxes respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: mandei enforcar Ramã, e passei todos os seus bens para Esther, porquanto ele atentou contra os judeus. Verso 8: escrevei, pois, agora mesmo novo decreto a respeito dos judeus, o que bem vos parecer, que em nome do rei, e selai-o com o meu anel real, porque todo edito redigido em nome do rei e selado por meio do seu anel é irrevogável. Amém? Pai, nós te louvamos, glorificamos e exaltamos o teu nome. O Senhor é digno de glória, de honra, de louvor e de adoração. Acreditamos, ó Pai, que nessa noite há uma palavra ao qual o Senhor quer falar ao nosso coração. Que nós possamos, ó Pai, ter ouvidos sensíveis ao ouvir. Que o Senhor use a nossa vida pela tua bondade, pela tua misericórdia, e repreenda toda ação do maligno. Que o Senhor nos dá, Senhor, nessa noite, nos dê nessa noite a tua graça. Que o Senhor nos dê nessa noite a tua bondade, a tua palavra, Senhor, aonde nós possamos guardá-la no coração, mas também possamos manifestar. Nós acreditamos, ó Pai, que esta palavra possa mudar, possa renovar, possa trazer esperança, possa trazer conflito, possa trazer, Senhor, confronto com o nosso ego, e que cremos, ó Pai, que tudo está em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. O livro de Esther é um livro pequeno, é um livro de 10 capítulos. É um livro que, se você começar a ler ele agora, em 30 minutos você termina de lê-lo. 10 capítulos pequenos para ler. O livro de Esther tem algo interessante, que é o único livro na Bíblia que não leva o nome de Deus. É o único livro na Bíblia que não tem um profeta para poder: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Deus é contigo. Não existe nenhuma palavra profética, não existe nem o próprio do nome de Deus, Yahvé, Elohim, Adonai. Não há o nome de Deus, El Shaddai, não tem o nome de Deus. É o único livro na Bíblia que nós não vemos o nome do Senhor. Mas é interessante que, mesmo não vendo o nome do Senhor,
nós conseguimos ver o mover de Deus a favor do que está acontecendo. Nós conseguimos ver as mãos invisíveis de Deus agindo a favor daqueles que estão lá naquele lugar. Maior do que o nome de Deus, e nós podemos ouvir, é a ação que Deus faz ao nosso favor, ainda que não se levante ninguém. Assim diz o Senhor. Deus é um Deus que não dorme, Deus é um Deus que não cochila, Deus é um Deus que não está longe, Deus é um Deus que está perto. Os seus olhos contemplam todas as coisas, os seus ouvidos estão abertos a ouvir, as suas mãos estão estendidas a poder ajudar. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Ainda que você não vê uma manifestação de Deus falando diretamente com você, através talvez de um profeta, através de alguém falando diretamente, dizendo: olha, Deus me revelou que está falando e que vai fazer isso na sua vida. E como é bom quando a gente ouve isso, parece que nos dá uma garantia de certeza que Deus está nos olhando, parece que nos dá uma garantia que Deus está nos observando. Quantos de nós não gostaríamos que alguém chegasse ao nosso lado, pastor Renato, e pudesse dizer: olha, o Senhor contempla as tuas lágrimas, o Senhor conhece o teu coração, Ele está vendo, pastor Diego, que você está lá e precisando, Ele ouviu o teu clamor. Quantos de nós não gostaríamos de poder, que alguém pudesse ser diretamente o instrumento de Deus para falar conosco? Parece que isso nos dá segurança maior. Mas melhor do que isso, Deus não usou ninguém. Deus apenas contemplou e deu ordem aos seus anjos, dizendo: 1000 cairão à direita, 10.000 à esquerda, e eles não serão atingidos. Melhor do que Deus poder falar alguma coisa, é Deus agir ao nosso favor. Ei, eu tenho uma palavra para você nessa noite. Ainda que alguém não foi instrumento de Deus para falar diretamente contigo, o Senhor está dizendo: você verá a minha ação, você verá a minha atitude, você verá a minha provisão. Sabe o que está acontecendo? Deus não manifestou o nome, mas a provisão de Deus, ela permaneceu em toda a história dos 10 capítulos que existem. Ei, a cada capítulo da sua vida, Deus é o provedor. Talvez você não tenha ninguém, mas verá a provisão de Deus. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Celebra o nome dEle. Mas eu vou ver a provisão. A provisão dele é certa, independente se alguém se levanta ou se alguém fica calado. A provisão dele é real. Entenda uma coisa: você pode não ter alguém direto, mas você vai ter a mão invisível do provedor para você. Sabe por quê? Porque nós não somos uma geração que estamos preocupados e corremos atrás da provisão. Nós somos uma geração preocupados em podermos ter o provedor. Eu vou repetir: nós não somos uma geração que estamos preocupados em correr atrás da provisão. Nós somos uma geração em podermos estar em unidade com o provedor, em relacionamento. Chacoalha quem está do teu lado, fala: melhor do que a provisão é ter intimidade com o provedor. Melhor do que a provisão é não perder o provedor. Tem alguém comigo? Melhor do que a provisão é não perder o provedor. Melhor do que a provisão é poder andar junto com o provedor. Chacoalha quem está com você, diz: o provedor não faltará, o provedor não faltará. Salmo de número 23: o Senhor provedor, Ele é o meu pastor e Ele não me faltará. Se eu estivesse no teu lugar, eu já tinha levantado as duas mãos e já tinha celebrado ao nome dEle. Oh, há uma presença real do Senhor. O livro de Esther, ele começa com uma festa de 180 dias. Primeiro capítulo, o rei Assuero,
ele faz uma festa de 180 dias. 180 dias são 6 meses. Parou para pensar numa festa de 180 dias, é boa ou é ruim? Festa sempre é bom. Agora imagina 180 dias, 6 meses, 50% do ano de festa. É o que o rei Assuero providenciou. Mas aí, irmãos, eu não me alegro com 180 dias de festa. Eu me alegro com a festa eterna que haverá sempre. Porque o rei Assuero proporcionou 180 dias, mas o rei Jesus, rei sobre todos os reis, Senhor de todos os senhores, ele disse que quando nós formos arrebatados, quando a igreja for levada com o Senhor, haverá galardão, 3 anos e meio de galardão, premiação por tudo quanto você fez nessa terra, na obra do Senhor. Mas haverá 3 anos e meio de festa. Meu Deus do céu, não é 180 dias, é 3 anos e meio de festa, celebrando e adorando. Se você não gosta de festa aqui, irmão, você não vai querer ir para o céu. Mas se você gosta de festa aqui, é uma preparação para a eternidade. Você está entendendo? Imagina 3 anos e meio celebrando, adorando, dizendo: eu não sairei deste lugar. Este lugar é o lugar que o Senhor está. Fiel é o que nos prometeu. O rei Assuero faz 180 dias de festa. E nessa festa que ele faz, ele tenta apresentar às pessoas que estão visitando, apresentar a sua esposa como uma beleza, como um objeto. Fala que a esposa é o objeto mais lindo. Ele já havia bebido, já havia desgovernado as suas emoções, e daqui a pouco ele quer apresentar como objeto a sua esposa. A sua esposa recusa, e quando ela recusa o pedido do marido de poder desfilar para que os outros homens possam ver a sua beleza, então os conselheiros do rei vão aconselhar dizendo: olha, rei, é melhor você dispensar a sua esposa, porque se ela desobedeceu, todas as mulheres da Pérsia, todas as mulheres da província vão também desobedecer o seu marido. Então é melhor você poder tirar ela do cargo de rainha, exclui ela. E um desses conselheiros chamava Ramã. Diga comigo, Ramã. É conselheiros que levam à destruição, conselheiros que levam a dar conselhos que não são princípios e valores. Uma das coisas que a gente aprende é: qualquer coisa que acontecer na nossa vida, nós precisamos saber com quem nós vamos sentar para falar. Nós precisamos sentar com pessoas sábias, com pessoas tementes a Deus, porque que aquele que se assenta na roda de conselheiros, ele é edificado, ele se torna próspero e se torna abençoado. Mas aquele que se assenta com conselheiros que não mede e não valorizam princípios, não valorizam valores e conceitos, eles vão ser destruídos. É como o Salmo de número 1, quando a Bíblia diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho de ímpio, não se assenta na roda de escarnecedores, e nem tem prazer naqueles que são maus. Então nós precisamos entender que os conselhos, quando nós obtemos ele de pessoas sábias, tementes a Deus, nós vamos ser prósperos e abençoados. Mas quando nós nos assentamos com pessoas que vão escarnecer, com pessoas que não vão dar conselhos segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus, nós seremos destruídos. Conselheiros devem ser conselheiros tementes. Não é a questão do melhor amigo, não é a questão da melhor pessoa, não é porque você conhece A ou B. O melhor conselho que vem não é o conselho da terra, é um conselho do céu. O melhor conselho que tem não é um conselho que vem
daqueles que estão à nossa volta, mas o melhor conselho que vem é o conselho que vem direcionado do alto para o coração daqueles que estão à nossa volta. Aleluia. Então todas as vezes não viva sozinho, não caminhe sozinho, precisa ter conselheiros, mas se assente para poder conversar quem teme a Deus. Provérbios vai dizendo que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Temer a Deus é poder falar o que Deus quer, porque homem de Deus, mulher de Deus não fala o que ele quer, fala o que Deus quer que ele fale. Tem alguém que está pegando comigo essa palavra? Ei, o Senhor está dizendo que homem de Deus e mulher de Deus não fala o que quer, não fala o que pensa, não fala o que sente, mas fala o que Deus quer que ele fale. Fala aquilo que Deus coloca ao seu coração. Chacoalha quem está do teu lado e diz assim: se prepara, porque o maior conselheiro está sentado do teu lado. Aleluia. O melhor conselheiro está sentado do teu lado. Sabe por quê? Diga para ele: porque aqui habita o Espírito Santo de Deus. Aqui habita o Espírito Santo de Deus. Ele habita em você. Ele habita em você. Ei, ele habita em você. Separação, e ele separa. E aí os conselheiros vão dizendo: rei, é melhor que você não fique sozinho. O rei chora, porque o conselho que ele recebe dói no seu coração quando ele está só, e ele começa a chorar. E os conselheiros vão dizer: olha, é melhor que o Senhor case novamente. Não dá para poder ficar na posição que você está sozinho. Primeiro você destrói uma família, depois você constrói outra. Meu Deus do céu. Olha o tipo de conselho: destrói a família por causa desse problema e constrói ela, está tudo certo. O conselho do mundo é esse, irmão. Destrói a sua casa, destrói o seu relacionamento, destrói a tua família e constrói outra. Desobedeceu, deu problema, vai, manda embora, e acabou, e começa tudo do zero de novo. Eu conheço um Deus ainda que restaura. Eu conheço um Deus ainda que renova. Eu conheço um Deus que ressuscita mortos. Eu conheço um Deus que multiplica pão. Eu conheço um Deus, aleluia, que Ele anda sobre as águas. Eu conheço um Deus que faz trazer à existência aquilo que não existe. Eu conheço um Deus que multiplica peixe. Eu conheço um Deus que ressuscitou na cruz do Calvário. Eu conheço um Deus que está sentado à direita de Deus Pai. Eu conheço um Deus de Mateus 28:20, que Ele diz que Ele recebeu todo o poder nos céus e na terra. Eu conheço um Deus que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Um Deus extraordinário. Eu fico pensando na vida de José. José foi um menino que ficou 13 anos passando na prova, 13 anos passando na dificuldade, 13 anos que passou numa luta tremenda. Aos 17, invejado pelos irmãos, vendido, colocado numa cisterna. Um José que foi vendido como escravo por algumas moedas. Um José que foi difamado. Um José que não foi acreditado por quem estava do lado dele. Um José que foi preso. Mas um José que passou 13 anos de luta, 13 anos de dificuldade. Mas depois dos 13 anos, Deus o colocou em um governo para governar. Eu conheço um Deus que é especialista em tirar alguém do buraco e fazer alguém se assentar no trono. Eu conheço um Deus que é especialista em tirar alguém do buraco e se assentar num trono para governar. Para José foi muito tempo, 13 anos.
Quando você passa uma luta, quando passa uma prova, uma dificuldade, 13 anos parece que é uma eternidade. Quem está dentro da luta parece que nunca passa, mas quem está fora, o que é 13 anos? Só para você parar para pensar. Imagina alguém passar uma prova e uma dificuldade de 13 anos e depois de 13 anos assumir o governo dos Estados Unidos. Você parou para pensar, pastor Renato? 13 anos de prova, mas depois assumir o governo da maior nação que tem da época. É como se hoje você passasse 13 anos de prova. O que é 13 anos de luta para assumir o governo de um país? Tem alguém que não pegou ainda essa palavra? O que é tanto tempo de luta para assumir o que Deus tem preparado para você? Ah, meu Deus do céu. O que é tanto tempo de que talvez você disse que é tanto tempo de luta para assumir o governo e a grandeza do que Deus tem preparado para você? Ei, tem alguém comigo aqui? O que Deus tem para você é muito maior do que você passa. Quem passa por processo, ele alcança o seu destino. Quem passa por processo, ele alcança o seu propósito. Não existe propósito de quem não suporta processo. Ei, chacoalha quem está do teu lado, fala: não existe propósito para quem não suporta processo. Mas você vai suportar, mas você vai suportar, mas você vai suportar. Adora Ele, adora Ele. Mas existe uma coisa: nós precisamos ser uma geração como a de José. Precisamos ser uma geração, se Deus é especialista em tirar do buraco, em poder colocar para governar, nós precisamos ser uma geração igual a de José. Por quê, pastor? Porque José foi vendido, mas permaneceu fiel. Foi difamado, mas permaneceu fiel. Foi traído, mas permaneceu fiel. Foi jogado no buraco, mas permaneceu fiel. Foi levado para a prisão, mas permaneceu fiel. Viveu como escravo, mas permaneceu fiel. Sabe qual é o grande segredo? Permanecer fiel mediante a qualquer prova e circunstância da nossa vida. Ei, chacoalha 2 ou 3 que está do teu lado, diz: permaneça fiel mediante qualquer circunstância que você possa passar. O segredo é: seja fiel na luta, seja fiel na difamação, seja fiel a Deus. Ei, na dificuldade, seja fiel a Deus. Na provação, seja fiel a Deus, porque Ele é fiel. Mordecai, quando a gente olha o rei Assuero, e que esse Ramã, ele faz tudo isso, vai agora o rei Assuero vai casar com uma jovem, e uma jovem agora é preparada pelo seu primo, o primo chamado Mardoqueu. Diga comigo, Mardoqueu. Mardoqueu é judeu, e Mardoqueu agora vê que existe uma mulher, uma jovem que o rei está buscando para poder casar. E quando Mardoqueu fica sabendo disso, ele pega a sua sobrinha, chamada Radassa. Diga comigo, Radassa. Mas aí ele vai falar para Radassa: você não vai divulgar o seu nome, que é Radassa, porque é um nome judeu, mas você vai colocar o seu nome como Esther, que é um nome persa, é um nome da Pérsia. Você não vai usar como Radassa, mas no meio que você está, você vai colocar o nome de Esther. A Bíblia nos fala que o nome Radassa é pequena árvore, árvore que dá no chão, árvore que floresce em meio ao deserto, uma pequena árvore que sobrevive no deserto.
uma pequena árvore que está mais abaixo do que as árvores normais. É uma árvore rastejante e que está ali e que consegue sobreviver no deserto. E quando Mardoqueu vai dizendo: você não vai se apresentar diante do rei como aquela que sobrevive no deserto, mas você vai se apresentar perante o rei como Esther, que Esther significa estrela. O que Mardoqueu, o primo, está falando é: você nasceu e suporta viver no deserto, mas você é a estrela que nasceu para brilhar. O que o primo está dizendo é: você pode, e Deus sabe que te colocou no deserto, você sobrevive, mas Deus não te colocou só para poder ficar no chão. Deus te colocou para você brilhar. Você é estrela, você é estrela, você é estrela, você é estrela para brilhar. Tem alguém me entendendo? Deus está dizendo assim: talvez alguém só fala que você vai viver no chão e nunca vai sair do chão, só vai viver, e até você vive no deserto, vive naquela questão, e Deus te deu essa condição, porque Deus não dá um fardo maior do que nós não podemos suportar. Mas essa noite o que o Senhor está dizendo é: eu tiro você de baixo e coloco você para cima, eu tiro você do deserto e coloco você para brilhar. E quem brilha é visto de longe. Se prepara para brilhar, se prepara para brilhar. Ninguém pode apagar o brilho de uma estrela. Ninguém. Eu não estou falando que é uma estrela de Hollywood, eu não estou falando que é uma estrela americana, não. Eu estou falando que é uma estrela de Jesus. Há um brilho em você, há um brilho em você, há uma glória em você. Aleluia! Esther vai se apresentar, mas não revela o seu nome, não revela a sua cultura, não revela qual é a sua origem. Mas ela se apresenta, e todas as outras jovens vão se apresentar. E quando as jovens iam se apresentar, existia um costume. E o costume de todas as jovens se apresentarem é passar um período de preparação para se apresentar diante do rei. Elas passavam pelos óleos mais caros, recebiam cremes, massagens, os seus cabelos, a sua pele era hidratada, o seu cabelo era hidratado, passavam perfumes caríssimos, e depois elas iam para uma sala, uma antessala do rei, e elas poderiam pegar qualquer joia para poder se embelezarem, para poder colocar um adorno sobre elas, com a seguinte proposta: se o rei não te escolher, você pode levar essas joias como presente para a sua vida. Se o rei te escolher, ok, mas de repente, se você não for escolhida do rei, você pode levar toda essa joia, todos esses adornos para a sua vida. Então as jovens, elas entravam na antessala, depois de passar pela preparação do cabelo, da pele, elas entravam já com a expectativa: se eu não for escolhida, eu pelo menos saio rica. Se eu não for escolhida, eu pelo menos vou ficar bem sucedida. Era o plano B. Mas quando Esther entrou, diz uma cultura de Israel, diz os sábios de Israel, que quando Esther entrou, ela entra e ela não coloca nenhuma joia. Ela pega apenas uma flor, e ela não coloca nenhum adorno. Por quê, pastor? Porque era pecado? Não. Porque quando ela entrou com convicção. Ela dizendo: para que eu vou querer joia? Porque eu serei escolhida, e a partir do momento que eu for rainha, tudo isso é meu. A partir do momento que eu for rainha, porque eu não vou entrar com dúvida, com ponto de interrogação: se isso não der certo, eu faço isso; se isso não der certo, eu faço isso. Sabe qual é o grande problema nosso, da nossa geração? É que a gente sempre tem plano B. A gente sempre tem plano B. Elias, quando percebe que Eliseu está indo atrás dele, está sendo um seguidor dele, Elias então vai falar: olha, volta para sua casa e deixa ele. Não,
eu não te deixarei, eu vou junto contigo. Ele diz: eu só vou voltar para casa para despedir do meu pai, mas eu vou matar os bois e vou queimar a carroça e vou poder caminhar naquilo que Deus tem para mim. Sabe o que Eliseu está dizendo para Elias? Eu vou matar os bois e vou queimar a carroça. Por quê? Porque a partir do momento que eu me decidir a poder te seguir e caminhar contigo, eu não tenho nada de opção para voltar para trás. Sabe qual é o problema de uma geração que nós estamos vivendo? Eu vou para a igreja, mas eu vou deixar isso, porque se não der certo alguma coisa lá na igreja, eu já tenho alguma coisa para fazer, eu já tenho um plano B para poder executar. E o Senhor está dizendo: ei, eu quero te fazer pescadores de homem. Abandona a rede, deixa o barco, queima as carroças, mata os bois e vem comigo e segue-me, porque o que Deus tem para te dar é maior do que o que você tem para deixar. Ei, há um convite dele para a tua vida. O que Jesus está dizendo: o que eu tenho para te dar é maior do que aquilo que você tem a deixar. Ei, já deu certo, já funcionou. Não é que vai dar, não é que vai funcionar, é que já deu certo, já funcionou. Isso se chama fé. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu creio que elas existem. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu creio que elas já existem. O que Esther está entrando dizendo: eu não estou vendo, mas eu creio. Eu não tenho plano B, só tenho plano A. Eu não vou precisar pegar de joias, porque eu sei que eu vou me assentar com tanta convicção. Sabe o que significa isso? Significa o seguinte: eu não vou parar e levar o meu pensamento para 2024, porque eu sei que 2025 já deu certo. Eu não vou ficar olhando para trás, eu vou olhar para frente, para o autor e consumador da minha fé. Eis que as coisas velhas já passaram. Ei, eu te convido a você olhar para frente, olhar para frente, olhar para frente. Você percebe que Deus nos chamou para a gente olhar para frente. Os nossos olhos estão na frente, a nossa boca está na frente, o nosso nariz está na frente. Você percebe que os nossos pés e os dedos estão para frente, as nossas mãos estão para frente, não tem nada para trás. Sabe por quê? Porque Deus não nos fez para andar para trás, Deus nos fez para a gente olhar e andar para frente. Eis que eu prossigo para o alvo, que chama-se Cristo Jesus. Ei, olha para frente. 2024 já passou. O que está preparado é 2025, é 2026, é 2027, melhor dizendo, até a eternidade. Até a eternidade. Sabe o que ele diz? Eis que estarei contigo. Não é só 2025. A Bíblia diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a eternidade. Até a eternidade. Avança, avança, é para frente. Será escolhida, se torna rainha. Logo em seguida que ela se torna rainha, Ramã, aquele que é o conselheiro de destruição, aquele que é a personificação do mal, ele agora anda pela cidade. E quando ele anda pela cidade, todas as pessoas se encurvam perante ele. Todas as pessoas reverenciam a Ramã, porque a personificação do mal quer que você se encurva perante ele. Só que existia um homem chamado Mardoqueu, que estava na porta da cidade e que não se encurvou para aquilo que estava pedindo, porque ele entendia que o único que é merecedor de se encurvar é o Deus grandioso. Jesus foi dizendo no deserto: adorarás somente ao Senhor teu Deus. Não adorarás nada do que há no céu, não se encurvará nada do que há na terra, nem se encurvará nada do que há debaixo do mar. O único que pode se encurvar é aquele que te dá o ar para respirar e que te fez a imagem e semelhança dele.
é aquele que te garante a eternidade, é aquele que segura em suas mãos. Ele é o único que é digno de nós nos prostrarmos e adorarmos. Mas Ramã se incomodou com isso, e quando se incomodou, ele disse: eu vou lançar um decreto para que todos os judeus sejam destruídos, para que todos os judeus sejam exterminados da terra, e ainda vou pegar todos os valores dos judeus e vou colocar nos cofres da Pérsia. Ramã então vai levar esse projeto ao rei Assuero. O rei Assuero autoriza, e quando o rei Assuero autoriza, os judeus estão com um tempo determinado de vida. Todos os judeus, as 120 províncias, estavam determinadas a ser exterminadas, porque alguém queria destruir, alguém queria acabar com os judeus, alguém queria exterminar os judeus, só porque não se encurvou perante aquela situação. Aí eu fico pensando, ninguém quer destruir algo que não tem. Alguém joga pedra em árvore que não tem fruto? Alguém joga pedra em árvore que não tem fruto? Só joga pedra em árvores que têm fruto para que os frutos caiam. Entenda uma coisa: ninguém quer destruir quem já está destruído, ninguém quer fazer derrubar o que já está caído, mas aquilo que está de pé, alguém quer fazer cair, alguém quer destruir. Mas maior é o Deus que está comigo e com você do que qualquer coisa, aleluia. Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente em todo o tempo. Entenda uma coisa: Ele quebra a arca, Ele corta a lança, Ele queima os carros do fogo, e Ele te diz nessa noite: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Entenda uma coisa: ninguém vai te derrubar, ninguém vai te destruir. Mas talvez você diz: quanta pedrada, quantas coisas estão sendo atingidas na minha vida. É porque você está de pé, é porque você tem fruto, é porque você chama atenção, é porque você é estrela, é porque você brilha. O decreto sai, e nesse meio termo que o decreto sai, esse Mardoqueu, ele vê uma situação de Bigtã e Terá, dois homens que estão morando dentro do palácio, estão se comunicando para matar o rei Assuero. Dois homens que estão conspirando contra o rei. Quando Mardoqueu vê isso, ele pede para avisar, para que o rei seja poupado e seja verificado se isso é verdade. Chega até os ouvidos do rei Assuero, e quando o rei Assuero pede para verificar é uma verdade, então os dois que estavam conspirando para matar o rei, eles agora são mortos e o rei tem a vida poupada. Mas Mardoqueu, que fez aquela bondade, livrou a vida de alguém, nada aconteceu. A única coisa que foi relatado foi no livro das crônicas. O que Mardoqueu fez de poder ajudar o rei a não ser morto, é que no livro das crônicas foi escrito: dia tal foi verificado que dois homens conspiravam contra o rei. Isso era verdade, e o nome desse homem que denunciou essa maldade chama-se Mardoqueu. Algo que fez ficou registrado, ele não foi recompensado, não foi honrado, nada aconteceu. Pelo contrário, houve agora um decreto de morte para os judeus. Para pensar, algo que Mardoqueu não praticou de errado, que os judeus não praticaram de errado, mas um decreto de morte. Quantos de nós entramos em crise existencial? Diga comigo: crise existencial. Porque quando nós praticamos algo de bondade, quando nós praticamos algo que nós estendemos as mãos,
nós sempre queremos que a outra mão esteja estendida para que nós recebemos de volta. Quando nós praticamos um ato social, um ato que ajuda alguém, logo nós esperamos honra, esperamos aplausos, esperamos merecimento. Mas ao contrário, quantos de nós já colocou dizendo assim, já questionamos: Deus, por que isso? O que eu estou fazendo, eu não estou fazendo nada de errado, pelo contrário, eu já estendi a mão, eu ajudei A, eu ajudei B, eu ajudei C, e por que tudo isso está vindo sobre a minha vida? Mas entenda uma coisa, existe um livro que está gravado todas as nossas ações e todas as nossas atitudes. Existe um livro de Deus que registra tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu faço e tudo aquilo que executo, que não está ao olhar dos homens, mas está ao olhar de Deus. Por isso que eu não preciso fazer para homens escreverem, eu preciso fazer para Deus poder escrever. Meu Deus do céu, Deus está escrevendo uma história, e na hora certa, no momento certo, Deus vai trazer à tona tudo aquilo que a gente já fez. Nada do que nós fizemos de correto ficará ao léu, ao vento, mas na hora certa, no momento certo, Deus irá trazer aquilo que nós já fizemos. Nesse momento que a gente percebe que essa conspiração, esse decreto de morte, agora está essa mulher, que agora é rainha Esther, por nome Hadassa, e que Mardoqueu agora vai mandar anunciar. Depois desse decreto, Mardoqueu manda um recado para a rainha Esther, dizendo: rainha, capítulo 4, versículo 14, se quiser colocar aí para mim, pode colocar, Esther 4,14. Olha só: porquanto se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus, mas tu e a casa de teu pai e os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para este dia que foste nomeada rainha da Pérsia. Sabe o que Mardoqueu está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: rainha, está na hora de você revelar quem você é. Está na hora de você poder fazer e assumir a autoridade que você tem, porque você também é judia. Se eu for exterminado, você também será exterminado. Ninguém aí dentro do palácio sabe que você é da descendência dos judeus. Até hoje você guardou isso, mas está na hora de revelar. Existe um tempo para todas as coisas. Existe o tempo de você esconder, de falar alguma coisa, mas existe o tempo de você revelar quem você é nos lugares certos. Se você falar alguma coisa no tempo errado, se você mostrar alguma coisa no tempo errado, vai tudo por água abaixo. Mas se você revelar algo no tempo certo, no tempo correto, falar no tempo justo, tudo dá certo. Por isso que a Bíblia vai dizendo em Eclesiastes: há tempo para todas as coisas, há tempo de se calar e há tempo de falar. A gente tem que ter essa sensibilidade, tem que ter essa sintonia com Deus, saber a hora de falar e a hora de se calar, saber o momento que a gente fica quieto e o momento que a gente fala. Chacoalha quem está do teu lado, fala: existe tempo de se calar e existe tempo de falar. Se a gente fala no tempo de se calar, dá tudo errado. Mas se a gente se cala no tempo que era falar, também dá tudo errado. Se a gente não se posiciona no tempo que é para se posicionar, dá tudo errado. Mas se a gente vai falar no tempo que não é para falar, dá tudo errado. Mas existe um Deus que está te dando sensibilidade, sabedoria, graça, entendimento para você falar no tempo certo e para se calar no tempo certo. Sabe por quê? Porque é Ele que vai te falar: se cala e agora fala, fala e agora fica quieto. É Deus que vai direcionar. Se prepara. Quando alguém disser você não vai falar, Deus vai falar: fica quieto. Quando alguém disser é hora de falar, e Deus vai dizer: fica quieto. Mas quando alguém disser fica quieto, Deus vai dizer: fala e se levanta.
levanta e se posiciona. Eu não posso ser dirigido e conduzido pela circunstância ou por voz que está ao meu lado, mas eu sou dirigido e conduzido pela palavra que vem do alto. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Adora Ele, adora Ele, adora Ele. Chegou o tempo de você aprender. Essa é a noite que Deus está falando assim: você vai sair daqui, homem sábio, mulher sábia, sabendo a hora que precisa falar, sabendo a hora que precisa se posicionar e sabendo a hora que precisa se calar. Ninguém vai te entender, ninguém vai te compreender, mas Deus estará te direcionando. Arquitetou tudo, está se achando que é o tal, mas de repente Esther se levanta, de repente Esther entende o recado de Mardoqueu. É tempo de eu falar. E Mardoqueu fala: quem sabe se não foi Deus que te colocou no lugar que você está? Não foi obra do acaso, não foi coincidência. O que Mardoqueu está dizendo foi propósito de Deus e objetivo de Deus te colocar onde você está. Você sabia que é propósito de Deus e objetivo de Deus te colocar no lugar que você está aí? Você sabia que é propósito de Deus e objetivo de Deus colocar na família que você está? Você sabia que é propósito de Deus e objetivo de Deus te colocar na empresa que você está? Sabe por quê? Porque Deus sabia que aonde Esther estava era um lugar estratégico para mudar a circunstância, mudar a vida, mudar a geração, poder virar a chave de ser um novo tempo, uma nova fase, uma nova estação. Deus havia dado a ela, porque sabia que ela poderia ter acesso ao rei. Só ela poderia ter acesso que outro não teria. Eu vou falar o que Deus está falando no meu coração. Deus está dizendo: eu te coloquei em lugares que só você tem acesso. Eu te coloquei em lugares que só você tem acesso, e com esse acesso o Senhor está dizendo: eu estou te dando graça, eu serei contigo, eu serei o teu Deus, você será alguém que vai mudar uma geração, vai mudar uma família, vai mudar uma empresa, vai mudar uma sociedade, vai mudar uma rua, vai mudar uma nação, vai mudar uma geração. Eu te coloquei em ambientes que você vai mudar a circunstância, vai mudar pessoas, vai mudar vidas, vai mudar tudo. Eu estou te dando acesso. Deus não errou. Deus não errou. Talvez Esther estava querendo dizer assim: o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Mas era Deus colocando ela em lugares que ela teria acesso para mudar a sua casa e a sua família. Entenda uma coisa: quando eu e você estamos aqui, Deus está te dando acesso ao eterno, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, para mudar circunstâncias e vida. Ela foi colocada em um lugar de acesso que ela poderia falar com o Rei. E eu e você fomos colocados em lugares de acesso que podemos falar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Agora não é só sumo sacerdote que entra uma vez por ano, onde tinha a arca da aliança, que representava a presença de Deus, que poderia entrar e poder ter acesso a Deus. Não, agora do alto se rasgou o véu, para que eu e você possamos ter acesso ao Rei dos Reis, para poder mudar a geração e mudar vidas. Tem alguém comigo aqui? Chacoalha quem está do teu lado e diz assim: Deus está te dando acesso. Você tem acesso ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse acesso vai quebrar jugo, vai desfazer obra de macumbaria, de feitiçaria. Esse acesso vai trazer renovação, salvação. Esse acesso vai quebrar o jugo, vai quebrar o trauma.
Esse acesso vai trazer cura, vai trazer renovação. Ei, esse acesso vai trazer salvação. Adora, adora, adora Ele, adora Ele, adora, adora Ele, adora, adora Ele. Só para você entender, para a gente concluir e pular um pouquinho e entrar na mensagem agora e sair da introdução. Vamos pregar agora. Aquele que queria o mal e queria destruir, na realidade não prevaleceu. Ramã, que queria acabar com todos os judeus, Ramã, que queria e que tinha um tempo determinado para que ninguém sobrevivesse e que pudesse os cofres dos judeus serem arrancados e colocar em Suzã, na Pérsia, não prevaleceu. Entenda uma coisa: Ramã preparou uma forca de 25 côvados, que representa um total de 13 metros de altura. 25 côvados, 13 metros de altura. Quanto que dá isso? Daí uma casa de 3 andares. Que ignorância, uma forca para um judeu morrer. Ramã disse: esse que não se encurvou perante mim, que não me respeitou, vai morrer numa forca de 13 metros. Ele prepara uma forca. E no dia seguinte, que iria acontecer, primeiro a morte de Mardoqueu, e depois em seguida o extermínio de todos os judeus. Na noite que ele fez a forca, diz que o rei, depois de participar de um banquete que Esther preparou, porque Esther, ela prepara um banquete antes de poder falar com o rei. Esther, ela pratica o bem para poder combater o mal. A Bíblia diz que não é mal com mal que você deve combater, mas todas as vezes que tiver o mal, você pratica o bem, porque você destrói o mal. Depois do banquete, onde Ramã também participou do banquete, o rei participou do banquete. Ramã, que está indo para a casa dele, todo feliz, o mal, a personificação da maldade, dizendo: amanhã eu vou enforcar Mardoqueu, e no dia seguinte vou exterminar os judeus, porque houve um decreto, dia marcado de extermínio, de destruição. Na noite que eles estão voltando para casa, depois do banquete, o rei perde o sono. O rei Assuero perdeu o sono. E quando ele perde o sono, ele vai para a biblioteca. Ele vai para a biblioteca e pega um livro para ler. O rei poderia ir para qualquer outro lugar perdendo o sono. Poderia ligar um WhatsApp, poderia ir para o YouTube, poderia ir se divertir e continuar bebendo, fazer a festa, chamar alguém. Mas ele vai para a biblioteca e pega um livro. A biblioteca com tantos livros, ele pega um livro, e esse livro de crônicas, quando ele pega para ler, insônia vai ler um livro. E quando ele abre o livro, diante de tantos na prateleira, ele abre na página que está escrito que um judeu, Mardoqueu, viu que havia 2 homens que estavam conspirando contra o rei. Foi verificado que era verdade, e que o rei foi poupado, e esses 2 homens foram mortos, e o rei permaneceu vivo. E esse homem chamava Mardoqueu. Deus é especialista em quem está no buraco fazer governar, mas Deus é especialista no último minuto poder mudar a história.
no último segundo, mudar. Entenda uma coisa: nessa noite Deus está dizendo, não é o fim. Qualquer decreto, qualquer palavra que foi decretada, não é a última palavra. Qualquer palavra dita, maldita, liberada, não é a última palavra. Deus nessa noite está dizendo, eu estou quebrando decretos de palavra, estou quebrando decretos de palavras e de leis que talvez foram contra ti. O Senhor está dizendo, eu estou quebrando, eu estou provocando insônia e poder fazer o livro do Rei dos Reis sendo aberto e ver o que você já fez. Deus é um Deus que quebra decretos, dizendo, você não vai falir, a sua casa não vai destruir, você não vai morrer, você não vai ser destruído. Deus está dizendo, você vai prevalecer. O Senhor está dizendo, você vai prosperar, você vai multiplicar. Quem foi embora vai voltar. Quem está longe vai voltar para ficar perto. Quem saiu da mesa vai voltar para a mesa. Quem tirou e quem destruiu, Ele está dizendo, não vai acabar. Ele muda decreto, Ele muda decreto. Quem sabe a tua mãe, o teu pai lançou maldição. Quem sabe alguém, uma autoridade, um professor, ou quem sabe até algum líder lançou palavras malditas. Hoje Ele está dizendo, eu quebro decretos malditos, eu quebro palavras de destruição. O rei abriu, e quando ele abre o livro, o rei pergunta, o que é que fizeram? Que recompensa deram a esse homem pela bondade que ele fez? Ele tinha feito fazia tempo. Se Mardoqueu fosse honrado lá atrás, ok, Deus sabe a hora de te honrar. Deus sabe a hora de te honrar. Deus sabe a hora de te honrar. Eu fiz, ninguém aplaudiu, ninguém honrou, ninguém abraçou, ninguém deu tapinha. Deus sabe a hora de fazer isso. O que é que fizeram? Daqui a pouco está entrando a personificação do mal, está entrando o Ramã. De madrugada também perdeu o sono. Só o rei no pátio. E o rei pergunta para ele, Ramã, o que é que se faz ao homem a qual o rei quer honrar? Todo povo ouça. Quem é que o rei vai querer honrar a não ser eu? Orgulho e soberba Deus quebra. Agora os humildes de coração serão honrados. Ele poderia perguntar, quem é que o Senhor quer honrar, rei? É eu, é para mim. Aí ele vai falar tudo que é para ele, porque se ele soubesse que era para o outro, ele não falaria metade do que ele falou, nem um terço. A gente tem como tomar cuidado com isso, porque quando é para mim, vem o melhor, mas quando é para o outro, acho que é muita coisa. Deixa eu te contar um segredo. Tudo que você quer para o outro, faça como se você fosse para você. Quem que o rei quer honrar? A mim. Rei, o Senhor deve pegar as vestes do rei, colocar nessa pessoa que o Senhor quer honrar. Deve pegar a coroa do rei, colocar sobre a cabeça dessa pessoa. Deve pegar o cavalo do rei,
deve pegar a pessoa mais importante do reino do rei e poder passear na praça pública. Tem que se tornar público o que está em oculto. E aí começa a dizer na praça pública: assim se faz a quem o rei quer honrar. Boa ideia, Amã. Gostou, rei? Gostou. Amã preparado. Cadê a veste? Cadê a coroa? Cadê o cavalo? A pessoa mais importante é o rei. O rei vai fazer isso comigo. Boa, Amã. Pega tudo que você fez, tudo que você falou, vai atrás de Mardoqueu e não deixa cair nada do que você falou, e faça isso. Quem tentou destruir, agora vai ter que falar publicamente. Quem tentou difamar, agora vai ter que publicamente ter que honrar. Quem tentou acabar, agora publicamente vai ter que dizer: está vivo. Quem tentou destruir, agora publicamente vai ter que dizer: está prevalecendo. Faça isso. Aí vai, Amã vai fazer assim. Ele pega na mão e começa a dar a volta na praça e começa a dizer: assim o rei está fazendo a quem ele quer honrar. O tempo de honra chegou, o tempo de humilhação passou e o tempo de honra chegou. Segura na mão de quem está do teu lado e começa a dizer: o tempo